noite a todos. Boa noite. Vamos então tomar as atividades da noite. O estudo de Gênesis de Moisés, à luz da doutrina espírita. Vamos então fazer a nossa leitura e depois a prece. Mantenha sempre no mesmo nível sua coragem para o bem. Não falamos da coragem de palavras, que é fácil. Contar vantagens todos contam, mas a coragem da luta contra seus próprios vícios é que tem valor, porque daí surgirá a vitória final. Seja constante e persistente, caminhe reto para a frente e para o alto, e mantenha firme sua coragem na ação de cada dia em busca do ideal. Então vamos fazer a nossa prece. Vamos então elevar nossos pensamentos, nossos sentimentos ao alto, rogando a nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso Mestre, e que nossa família, sob a permissão divina, sob a misericórdia, aqui nos auxiliando, nos inspirando na noite de hoje, nos protegendo, que a gente possa ter um ótimo estudo na noite de hoje, um bom entendimento do conteúdo, e que eles possam nos inspirar, os nossos mentores, aqui nos colocando apenas como humildes instrumentos, falhos ainda, em busca do aperfeiçoamento, da melhora interior, que eles possam que a gente possa escutar as suas vozes, nos inspirando a esses estudos tão importantes, e que possamos então nesta noite, não só aqui dentro, nesse ambiente de paz, de harmonia, que possa se irradiar ao ambiente externo, aos vizinhos, ao bairro, a todos aqueles que estão acompanhando pela internet, que possam receber o amparo. E assim, Senhor, damos início então com as nossas atividades da noite de hoje, que assim seja. Assim seja. Então nós vamos dar continuidade aos nossos estudos da noite. E antes de a gente começar, então a gente vai assim, o que é importante a gente saber sobre esses estudos, que muitos ainda podem não ter dificuldades assim, né, de entendimento. E a gente já explicou que aqui a gente está aprendendo, né, somos apenas humildes instrumentos. Estamos estudando. Aqueles que querem estudar junto com a gente, é fundamental, é necessário que tenham conhecimento espírita, das obras básicas, né, que tenha tido uma leitura, um contato, estudo principalmente das obras, né, porque senão vai encontrar dificuldades, né. E até no encontro passado, até minha esposa comentou comigo que nós estávamos falando ali sobre evolução, e eu comentei sobre a vertical, né, o horizontal, e até algumas pessoas que podem não entender, não compreender essa linguagem, né. Então por isso que eu já estou explicando aqui, já é um estudo aprofundado, né. É um estudo mais aprofundado, vai exigir mais, né, então a pessoa já tem que ter um conhecimento, né, uma base. E, bom, então retomando nossas atividades, tá? E claro, né, todos são bem-vindos no estudo, por isso a gente está querendo dizer isso aí, não é querer dizer assim, não, então quer dizer que quem não tem conhecimento não pode participar, não, todos são livres para participar, né? A gente só está se expressando aqui, colocando a situação que podem haver dificuldades, né? Mas ele falou coisa lá, não entendi nada, não tem nada a ver, sei lá, mas é que então a pessoa já tem que ter uma base. Então isso é importante para não encontrar essas dificuldades. A gente já deu uma estudada nas obras básicas, né, no geral, né, e está estudando ainda a Gênesis. E então assim a pessoa ela tem que, a gente não vai voltar muito atrás e ficar falando aquilo tudo que a gente já estudou, né? A gente vai dar uma repassada, assim, então por isso que a pessoa tem que ter uma base.
Por exemplo, vai falar de fluido, vai falar de perispírito, né? Esse tipo de coisa que a gente está estudando, né? Daí a pessoa vai ficar assim, não, mas é estudo da Bíblia, tá falando dessas coisas, entendeu? Então é um estudo à luz da doutrina espírita, né? Por isso que tem que ter essa base, né? Vai falar sobre evolução, vai falar sobre reencarnação, né? E o estudo de Gênesis que a gente está estudando, o que, que a gente está estudando? É a criação, né? No capítulo 1 é a criação externa, né? Dos mundos, dos seres, né? Que a gente estava vendo. E também a gente traz também, faz um trabalho também evolucional, né? É um trabalho que a gente está estudando também evolução, né? É as nossas raízes ali, é o pontapé inicial da nossa evolução espiritual, né? E também trazendo tudo isso para o campo íntimo, né? Para o campo íntimo de cada um, né? Então, principalmente o Honório Onofre de Abreu, vocês já perceberam que ele faz ele procura aprofundar mais e traz mais a parte moral para o nosso campo interior. Então vai falar o Deus criou os céus e a terra. Criou, ou seja, criou tudo, né? Mas então, dentro dessa criação externa que ele criou tudo, mas a gente deve trazer também para o campo interno. O que é esse céu para mim interno e a terra, né? Que a gente já viu, né? Então, o céu que seria o que a gente já comentou, seria a vertical, né? Seria os nossos pensamentos, elevando os pensamentos, né? Querendo pensar, evoluir, crescer espiritualmente, né? Através do conhecimento das leis divinas, né? E da prática. E a terra seria também o nosso campo também de trabalhar, né? Nosso campo operacional, né? Interno, né? Ou seja, de cultivar essas sementes que nós temos no solo do nosso coração interno, né? Então, como é que é o processo para nós fazer um plantio, cultivar sementes, né? Então tem que lavrar a terra, né? Fazer todo aquele processo e fazer germinar essa semente, não é assim? Então tem tudo a ver, né? Então só para nós trazer de novo e ficar, para nós entender o que a gente está estudando, o que a gente está fazendo aqui, né? Tá? Então é não só a parte externa, não só o literal, né? Mas trazer também para o nosso interior o que a gente está estudando, né? Parou aonde? No 7. No versículo 7. No versículo 7, então estamos no segundo dia da criação, né? Segundo dia. Então vamos fazer uma leitura até o versículo 7. Tá? Vamos ler até o 7, daí a gente começa do 7. Pode ler? Uhum. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. Então esse é o verso 7, né? E fez Deus a expansão, né? Aí no caso é firmamento que está aí, né? E fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Então vamos trabalhar esse 7, vamos entender ele. Então eu vou ler aqui. Eu vou ler aqui esse 7 do... Tu tem algum comentário aí desse 7? O Chaplin, ele fala que é uma... Ele
reafirma o 6, né? Ele disse Deus que haja firmamento, como se o autor desse ênfase, né? Da obra de Deus. Assim. Nessa parte mais ele fala. Aqui tem do 6 ao 8, né? Então, vai estar. Já achou aí? Você achou? Ou é só isso? Não, é só isso. Ah, tá. Ele, como se fosse um fraseado que é para reafirmar. Fez, pois, Deus o firmamento no meio das águas. No 7, né? Uhum. Que o Chamberlain fala. É como se ele estivesse dando ênfase no que ele já tinha feito, né? Ter criado já. No capítulo 6, né? E aí, o que tem aí na Beacon, hein? Dia das águas divididas. As águas foram separadas e acima da terra havia uma expansão. A palavra expansão ou firmamento transmite a ideia de solidez. Contudo, a ênfase na palavra hebraica original, haker, não está no material em si, mas no ato de expandir-se ou na condição de estar expandido. Por isso, a palavra expansão é muito apropriada. Em diversos lugares do Antigo Testamento, o ato de estender os céus é proeminente. A evidência de que Deus é o Criador acha-se no ato de estender e não no caráter do que foi formado. Ao longo do Antigo Testamento, o interesse se centraliza nas relações com a natureza e o homem. Deus é o Criador e, a partir desta declaração, o Antigo Testamento passa a mostrar que a natureza é uma criatura e uma ferramenta. Do mesmo modo, Deus julga, livra e cuida do homem. Então vamos ver esse aqui do Severino Celestino. E ele diz aqui, então aqui a tradução, e fez Elohim o firmamento e separou as águas debaixo do firmamento, das águas que estavam em cima do firmamento, e assim foi. Aqui diz como uma continuação do versículo anterior. Elohim conclui a criação do firmamento. As águas que estavam acima do firmamento representam as águas suspensas no ar. Observe que Elohim, neste versículo, não diz que era bom. Isto porque ainda não havia sido concluído o trabalho da criação da água, até o terceiro dia. Segundo o Rashi, só no terceiro dia, depois de ter a criação das águas, começado e terminado outro trabalho, repetiu que era bom. Então ele é uma continuação, né? Vamos ver se aqui dá. Eu acho que ele fala do firmamento, porque ainda, pelo menos aqui no Champlin, né? Uhum. Ele fala ainda até o 1.8, né? Como firmamento. E depois ele começa no terceiro dia. O Champlin, por exemplo, o 1.8 ainda é sobre o firmamento, ainda é que todo aquele versículo ainda está vinculado, né? Com a criação. E depois ali, eu acho que ele comenta já do terceiro dia. O terceiro dia começa a partir do 9. Do 9, isso. Então tem o 7 e o 8. Vamos ver ali então, vamos ler aquele ali do Honório para ver se a gente consegue fechar um pensamento daí, né? No campo literal, o texto, a narrativa em seu desenvolvimento a partir da estrutura geológica. Ele estava envolto num processo acentuado de vapores. Isto é a ideia que entendi do texto. Com o decorrer do tempo, acentuadamente irrigada, entre aspas, com as gotículas d'água acima desse espaço criado.
água sobre expansão e uma água debaixo da expansão. Naturalmente, a água debaixo sob a expansão foi criando ou recebendo em função das condições levadas a efeito pela misericórdia, pelas leis que regem todo esse trabalho, a se condensarem, criando então os mares com a porção seca de um lado e a porção aquosa do outro. Vocês entendem assim? Então, água sobre expansão e água sob expansão. Nós estamos batendo nesse particular, porque de vez em quando a gente fica vendo aí as pesquisas da ciência, e eu não quero ficar lançando coisas assim para cogitações, não. Podemos até ter essas coisas de cogitação, porque nós sabemos que a intuição está sendo avocada pela ciência agora. Esse aí a gente já tinha lido, né? Sim. Ele fala no literal também, né? Sim. Que a ideia lá dos hebreus, lá no início, então, que era essas águas de cima, então, eram os vapores, né? Que evaporavam, então, formava nuvens e que vinha a chuva. Só que eles não entendiam sobre esse processo, né? E aí depois no 7 que fala, né? E aí houve essa separação das águas e que estavam em cima do firmamento, né? Vamos ver ali no seguinte, que tem um... Aqui já é o 8, né? Então aqui sobre essa parte aqui do firmamento, e fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. Então é uma separação das águas, né? E o que a gente pode entender sobre a água, né? A água. Lá para os hebreus, lá, a água simboliza a vida. Né? E para nós espírita, a água tem outros significados, né? A gente até já comentou. Sim, pode simbolizar também a reencarnação, né? A água simboliza para nós a reencarnação. E até a gente comentou sobre isso, né? A gente fez um comentário assim que então tem as águas de cima que então se a água é vida, então existe vida superior acima, né? E vida superior também, ou vida abaixo, né? Dessas águas de cima. E aí então os de cima, a gente comentou que acontece o processo da encarnação, é feita uma elaboração para eles voltar para cá, né? E a gente sabe também outra coisa, que a gente sabe que o nosso corpo também é formado por mais de 70% é água, né? O planeta Terra também, né? A maior porção é água, né? Então a gente vê que a água é fundamental, né? A água está em tudo, representa a vida, né? Sem ela não há vida. Então tem vários significados para a água, né? Vamos ir ali para o 8 para ver o que ele dá uma continuidade, né? E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. E chamou Elohim o firmamento céus, céus. E houve uma tarde e houve uma manhã, segundo dia. E aqui, vamos ver aqui, eu vou ler aqui o comentário do Severino, que ele diz assim: não se justifica que apareça no primeiro versículo, como colocam muitos tradutores, o nome de céus, pois aqui no versículo 8 é que vemos Elohim chamando o firmamento de céus, segundo os sábios, é que formara os céus. Tem comentários aí? O meu já estava junto, tá, tu né? englobou 6 junto. a 8. Aqui não tem. Aqui no Chaplin ele tem uma parte que ele fala assim: e chamou Deus ao firmamento céus. Alguns antigos criaram que as estrelas eram perfurações feitas no firmamento, permitindo que a luz celestial chegasse até nós.
Outros acreditavam em corpos luminosos celestes que tinham sido presos ao lado interior do firmamento sólido e mas há aqueles que objetam a interpretações literais, preferindo considerar poeticamente as descrições, mas outros admitem o caráter literal da linguagem e meramente afirmam que o autor sacro estava equivocado, tendo absorvido Ele traz mais assim pro literal, né? Ele eu acho que ele compara dois tipos de céus, né? Que ele chama ali de luz celestial e outros de corpos luminosos. Eu acho que ele compara aqui uma parte como se fosse a parte poética ali que ele fala seria o céu, né? A luz, o céu celestial, e a outra físico mesmo, o céu, o sol, né? Mais desse lado. Vamos ver aquele comentário ali do Honório, então. Daí ali ele faz do 8 ao 10. Então a porção seca é a que tange em todos os ângulos os nossos sentidos. Então temos aquele que trabalha até o seu campo operacional no dia a dia, e aquele que olha pelo menos para os céus. Tanto que na hora em vocês analisam, e levantando ele os olhos, quando Jesus falou cego está no capítulo 8, Marcos. O que a gente estuda nisso é que ele passou a enxergar a terra, embora torcidamente, mas levantou os olhos para o céu. Porque tem muita gente, cientistas ou quem já tem os frutos de seus valores, que fica olhando para baixo ou fica só na horizontal, olhando para baixo. Nós temos que fazer um movimento com os olhos nos permitam. É preciso olhar para o céu também, porque aquele que olha para o céu sem ficar parado, olhando para lá, porque aí vira misticismo, extremismo ou fanatismo. Mas aquele que sabe cuidar do seu campo de ação e olha para o céu de vez em quando, ele tem propósito de crescimento e de elevação. É aquilo que tu falou antes, né? Então aqui ele traz a porção seca, que tem a porção seca ali nas águas, né? E aqui tange em todos os ângulos nos sentidos. Então seria a base ali, né? O ponto de apoio ali. Um firmamento, né? E ali ele fala então também então temos aquele que trabalha a terra, que é o campo operacional que eu tinha comentado, né? No dia a dia, e aquele que olha pelo menos para os céus. Então ele trabalha e tem um olhar para os céus, para as questões superiores, né? E aí ele dá uma comparação ali, levantando ele os olhos, quando Jesus curou o cego de Betsaida, no capítulo 8 de Marcos. Então ele passou a enxergar a terra, né? Embora distorcidamente, mas levantou os olhos para o céu. Porque tem muita gente cientista, ou quem já tem usufruto de seus valores, que fica só olhando para baixo, ou fica só no horizontal olhando para baixo, né? Aqueles que ficam só no materialismo que a gente comentou, né? Só na horizontal, só vivendo as coisas do mundo, né? E sem olhar para os céus, né? Para as questões superiores. A maioria, infelizmente, está, né? Nesse movimento do chão físico, terra a terra, de trabalhar só as questões materiais, né?
não dando nenhum olhar para as questões espirituais, né? Daí ele fala ali que... Onde é que eu parei ali? O Também não é cientista... para ficar só olhando para o céu também, ele diz ali. Né? Nós temos que fazer um movimento com os olhos nos permitam. É preciso olhar para o céu também. Então é necessário que a gente trabalhe também as questões superiores, né? A vertical. Ter um olhar não só para as coisas materiais. O material é necessário, não ficar só no materialismo. Ou como ele diz, aquele também que fica só olhando para o céu, né? Só para as questões espirituais e deixa de lado as coisas do mundo também, né? Aí se torna um fanatismo. Aquela pessoa que fica só voltada só para as questões espirituais, né? Aí não quer saber de nada material também, daí é um fanatismo, né? E a gente já comenta, então tudo é um equilíbrio na balança, né? Então a gente tem que ter um equilíbrio em tudo. Nem muito assim o vertical, olhando só as questões espirituais. O principal é só o espiritual, então vou deixar o resto tudo de lado, né? Aí vira um fanatismo, um extremismo, né? Como diz ali, né? Ele diz, ó. Mas aquele que sabe cuidar do seu campo de ação e olha para o céu de vez em quando, ó, ele tem propósito de crescimento e de elevação. Então a gente sabe, a maior parte do nosso dia, né, a gente tem afazeres, né? Questões materiais para resolver, né? Profissional, dentro da família, afazeres, né? E a gente tem um momento que a gente vai olhar para o céu, é isso que deve ser feito, né? Porque não tem como a gente ficar, por exemplo, a metade do dia olhando só para o céu e a outra metade não, né? Porque a gente vive num campo material, né? Então a gente está vivendo mais em questão das funções materiais, né? Então ele deve ter esse equilíbrio, né? E procurar buscar as questões superiores também, né? Ter esse olhar de elevação, né? Que temos um propósito de crescimento e de elevação. Conseguiram compreender? Então aqui, ó, por exemplo, aqui a gente ia comentar lá, os céus, ó. Aqui tem uma palavra-chave, céus, a gente sabe, são as questões superiores, né? É a nossa elevação espiritual, né? E aí ele diz, houve uma tarde e houve uma manhã, o segundo dia. E a gente tinha comentado já sobre a manhã e a tarde também, né? Que a manhã é o nosso início, né? Que a gente começa a evolução. Para terminar, para culminar numa tarde espiritual. Que hoje podemos dizer que hoje estamos numa tarde, né? Amanhã a gente já passou, né? Aquela fase do primitivo, né? Estamos numa tarde. Tranquilo? Tá, então vamos para o terceiro dia. Vamos ver se tem mais alguma coisa que ele fala aqui. Ele continua aqui, ó. Vamos ver. Porque a expansão é que determina a dualidade. Se a dualidade ficar miscigenada, acontece o campo do conflito ou desajuste na criatura. Uma pessoa tem transtorno. O que é isso? É a criatura que está transtornada, porque para cada palavra, pessoa, vive num plano dualístico e num só território. Não acontece isso? Eu não sei se eu estou aqui, não sei, sinto frio, se eu sinto calor, sinto frio, sinto calor. Então tem a hora do calor e tem a hora do frio, não é isso? Então é preciso compreender que essa expressão que existe entre os céus e a terra representa separar as coisas. Aqui é vida, ali é morte. Aqui é o bem, ali é o mal. Deu para entender isto? A expansão é a separação entre os dois planos. É o plano divisório. Porque se não houvesse a linha divisória, a pessoa fica perdida. Então aqui ele dá um comentário, o Honório, dessa separação, né? Essa separação das águas, né? Da expansão. Então ali ele diz que essa expansão é que determina a dualidade, ó.
a separação. Se a dualidade ficar miscigenada, ou seja, se misturar, acontece o campo do conflito. Então não dá para se misturar os dois, ó, viu? Acontece um conflito, um desajuste em nós, na criatura, né? Fica uma coisa desequilibrada, né? Uma pessoa tem transtorno, é a criatura que está transtornada porque para cada palavra ela a pessoa vive num plano dualístico, ó, e num só território. Então ela fica ali dividida, né? Não sabe o que é da vida, né? É como ele está dizendo, ele não sei se eu estou com frio, se eu estou com calor, agora se vai chover, se vai fazer sol, né? Fica naquela dualidade ali, está em desequilíbrio, né? Então tem a hora do calor e tem a hora do frio. Então é preciso compreender que essa expansão que existe entre os céus e a terra representa separar as coisas, ó. Aqui é vida, ali é morte, ó. Então separar as coisas, né? Aqui é o bem, ali é o mal. Então ele fala nessa linguagem, ali eu coloquei como ele, né, como ele diz mesmo, estudei para entender isso. Ele fala, ali é um estudo que ele traz, ele fazendo o estudo, conversando com as pessoas. Então ali tá os detalhes ali como ele falou com as pessoas, né? Então tá tudo lá no estudo dele lá, e fizeram um trabalho que eles gravaram e depois eles digitaram esse trabalho no Word e ficou arquivado lá esse trabalho, esse material. Então por isso que a gente procura preservar ali o original, como ele falou mesmo, né? A gente não modificou nada ali. Isso é importante a gente ressaltar aqui. Daqui a pouco vão dizer, mas esse resumo, daqui a pouco ele fez modificação, lá não tem nada de modificação, é tudo como ele falou, tá ali. Eu só fiz um resumo, catei ali o que eu achei que era, né, importante ali para nós, né? Porque o estudo é bem longo, né? O estudo dele. Então ele fala muita coisa. Então a gente tem que procurar buscar alguma coisa, né? Senão vai ficar muito tempo, né? Que não é o nosso... Vai ocupar muito tempo do nosso estudo, né? É para nós dar um... Digamos assim, quando a gente lê o comentário, ali a gente vai fazer com que a gente... né, consiga entender ali, der alguma chave para a gente agora conseguir compreender, né? Então ele fala ali que essa expansão é a separação entre os dois planos, ó. É um plano divisório. Podemos dizer também, separar o plano mundo espiritual, né? A gente está comentando o mundo aqui terreno, né? Separação dos dois planos. E há a vida no mundo espiritual, né? E há essa troca, né? Essa troca, esse rodízio, né? Ora eu estou na erraticidade do mundo espiritual, daqui a pouco eu tenho que reencarnar, então fica essa... né? Porque se não houvesse a linha divisória, a pessoa fica perdida. Então é necessário que saiba separar uma coisa da outra, né? Senão a pessoa fica, como lá no início ele disse, ela fica transtornada, né? Fica assim como se tivesse um robô desregulado ali, não? Né? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Ainda tem. Nossa. Ajuntem-se. Ajuntem-se. As águas debaixo dos Acho céus. que puxa mais pra cá um pouquinho, quem sabe. Não, é a pessoa que não lê direito mesmo. Ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Então, se nós tivemos água sobre a expansão e água debaixo da expansão, debaixo da própria expansão nós tivemos uma outra configuração, terra seca e água. Perceberam? Então, a terra seca, piso natural do nosso movimento. As águas, a fonte de abastecimento de caracteres. Isso é que é interessante. Embora a água seja o campo da formalização da nossa aprendizagem no campo físico, ela é que garante a vida. Esse aqui depois dá um comentário, seja um comentário do versículo 9. A gente vai no versículo dia, tá? O terceiro
dia da criação, aí de terceiro dia, 9. E disse Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. Então esse é o 9, tá? Vocês têm algum comentário do 9 aí? Sim. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus. O terceiro dia envolveu 2 atos criativos, o que se vê de novo no sexto dia. Não pode haver vida terrestre sem terra seca, pelo que a separação das águas preparou o globo para a criação dos animais terrestres e do homem. Isso sugere um propósito para a criação física do homem, embora seja este igualmente uma criação espiritual, pois foi dado a imagem e semelhança do próprio Deus. Um ato separou as águas e o outro fez aparecer a terra seca. Na narrativa do Gênesis, Deus atarefava-se com a terra, preparando um lugar para o homem que ainda seria criado, para ele habitar. De novo, o Gênesis leva-nos à consideração espiritual. Na terra, Deus baniu de nossa mente a alegada multiplicidade de divindade concebida em outras fontes informativas. O caos incluía uma inundação geral, a separação das águas em um só lugar criou os oceanos. Confira essa descrição com o trecho do Salmo 104. As águas profundas eram temidas pelos antigos, como os lugares onde ameaçavam subdeuses ocultos. Mas o ato de Deus ignorou tais superstições, alijando-as da mente humana. O versículo de novo ilustra os imensos poderes à disposição de Deus. Ele pode mover oceanos e domá-los, circunscrevendo-os em seus planos apropriados. Ali ele fala da Deus criando essa porção seca para colocar a criação, né, dos seres aí. Também, né? Porque na verdade tudo isso que a gente está estudando aqui agora, essa parte, que vai culminar tudo na vinda da criação de Adão, né? Tudo vai chegar a Adão, isso aqui tudo. E o que tem aí? O terceiro ato de Deus dizia respeito à formação de um futuro habitat para o homem, que é criatura da terra. O alimento para o homem, a vegetação, cresce na terra. Sob a ordem de Deus, terra e mar se separaram, e forma, vida e beleza enfeitaram a terra. O texto não descreve como estas separações ocorreram, nem há uma lista de forças dinâmicas e naturais envolvidas. Ao invés disso, a relação de um Criador poderoso com uma criatura obediente e flexível é o tempo todo e claramente mantida diante do leitor. O resto daí já é 11 e 12. Eles estão falando assim desse comentário sobre realmente essa criação da porção seca, né? Que é fundamental, né, para a criação do ser, das plantas, dos animais, né? E etc. Vamos ver o que tem aqui. Diz assim: as lendas egípcias afirmam que o mar tinha força própria e poderia se rebelar e guerrear contra os deuses. Foi neste momento que Elohim juntou as águas que estavam espalhadas sobre toda a terra e formou os oceanos. Então aqui é uma lenda, né? Uma lenda. E aí tem aquele do Honório ali que ele disse, então, né? Ajuntem-se as águas debaixo dos céus um lugar e apareça a porção seca. E assim foi. Então, se nós tivemos água sobre a expansão, né? E água debaixo da expansão que a gente já viu, debaixo da própria expansão nós tivemos uma outra configuração. A terra seca e a água. Então a terra seca diz o natural do nosso movimento. Então a terra seca
trazendo para o campo íntimo de cada uma, ela vai representar para nós um piso do nosso momento. Tá? As águas, a fonte de abastecimento de caracteres. Isso que é interessante, embora a água seja uma formalização da nossa aprendizagem, no campo físico, ela garante a vida. Então esse piso natural seria um porto seguro para nós, né? Dos nossos movimentos. Né? Essa terra seca. Vamos ver o que isso continua aqui. Ó, e viu Deus que era bom. Então, definindo isso, se constituía visando uma necessidade. Ó. Esse bom não é beleza só, não. É ordem também. Ordem e beleza. Com que finalidade? A ordem para definir o encaminhamento da aprendizagem dos seres, com base nesses valores constituídos. Isso definido pela ordem. E a beleza definindo o quê? A linha subjetiva, a linha qualitativa de grandeza da ordem divina. Então vamos observar que quando o registro apresenta e viu Deus que era bom, está em condições de atender. Então, preciso nós também, antes de qualquer atividade que nos seja competente, que nós vamos operar e fazer, tem que ter essa autocrítica. E viu Honório, ele diz, né, um exemplo dele, né, e viu Honório que era bom, que estava bom. Ou seja, essa porção de terra seca que nós estávamos comentando, né, que é esse nosso piso que nós vamos elaborar as questões da vida. Então nós vamos ter que ter esse senso crítico das nossas atividades nessa porção de terra seca. Nós vamos ter que ter uma autocrítica com a gente. Tudo que a gente for fazer, né, porque quando Deus diz que era bom, né, porque realmente ele viu que estava em condições que realmente, né, ele supervisionou que estava tudo ok, né? Foi bem feito, tudo, né? E nós também. Então nós nessa porção seca, a gente analisar, ter um senso crítico que a gente for fazer, analisar isso que eu fiz, é que faz sentido, é uma coisa boa que eu fiz, vai trazer um proveito disso, né? Aí nós vamos analisar que isso era bom ou não, né? Entenderam? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Se eu vou espanar as cadeiras aqui, eu vou olhando para trás assim, tá bom, né? Ele dá um exemplo, tu vai fazer um serviço, né, uma limpeza, alguma coisa, tu olha para ver se ficou bom. Tá limpinho, ficou bom, é isso aí. Então Deus viu que tudo estava bom, né? Que estava certo. Ó, o que é Deus, né? Então ele te dá um exemplo, o que é Deus é o meu senso crítico, é a minha consciência, entenderam? É nesse sentido, quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente colocar consciência em tudo que a gente for fazer. Seria Deus, né? Esse senso crítico. Eu vou ali, eu mato uma pessoa ali, né? Como é que fica a minha consciência? Né? O senso crítico. Não foi nada bom, né? Foi péssimo. Então, porque Deus está no meio da gente, ó. Agora eu chego lá naquela porta, eu vejo que tem sujeira ali, né? Está sujo. Papel de bala lá. Passo a mão na cadeira, está saindo sujo na minha mão. Ora, não tem condições, não é bom. Então é preciso fazer tudo bem. Viu? Ou seja, dar o nosso melhor, né? Fazer as coisas com qualidade. Para que tudo que a gente for fazer, e atitude também com os outros, com a gente poder deitar de noite e botar a cabeça no travesseiro. Eu fiz o que era certo. Então a gente tem que ter esse senso crítico com a gente. Das coisas que a gente vai fazer. Aqui já vai para o 11. Então quando a gente chegar no 11, a gente... Então entenderam ali? Então 9. Então vamos para o 10. Algum comentário, alguma coisa? Entenderam então?
Então o 10, né, diz assim: chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. Tem comentário aí? Não, só do 11, gente. Também do 11. Aí tem do 10. A porção seca chamou Deus terra. Agora o palco estava armado para receber a vida, enquanto continuava o processo criativo. Sobre essas águas é que supostamente flutuariam as massas de terra. Comenta em Salmos 24. Sabemos que há grandes lençóis freáticos, formados por meio de infiltração, criando rios subterrâneos. Mas talvez a cosmologia dos hebreus afirmasse que esses vastos depósitos existiam desde o começo, devido ao processo criativo. O que a cosmologia dos hebreus tinha em mente não eram meros depósitos subterrâneos de águas, e sim um verdadeiro mar sobre o qual flutuaria a terra firme. A terra fazia parte do caos geral, mas agora, eu acho que deveria ter dito, acho que a terra que fazia parte do caos geral, mas agora fora organizada, embelezada e feita um lugar próprio para a habitação de muitas espécies da vida. E viu Deus que isso era bom. Alguma declaração sobre uma tarefa bem executada. Segue-se a descrição de cada dia da descrição. Depois ele vai para o 11. Então ele fala ali dessa porção de terra, né? Então que o palco da vida deu início, né? Deu início o início das criações, né? Dos seres, né? Aqui fala assim, ó. Que chamou Elohim a porção seca terra. Nessa porção estava formada a base para receber a vida. Aqui se encontram as denominações das obras, que são a terra e os mares. A palavra mikvé é a base do versículo. Mikvé significa alinhamento e vem de kav, linha. Representa a horizontalidade das águas. Agora surge a citação de que era bom, que não apareceu no versículo anterior. Aqui aparece a citação: e viu Elohim que era bom, porque a ver a conclusão da terra e dos mares. Então, vez que é concluída uma obra, segue-se o termo: e viu Elohim que era bom. Então, ele foi a confirmação, né, da criação que foi boa, né? Que foi o início, né? Como a gente diz ali, né? Aqui diz, dessa porção estava formada a base para receber a vida. E essa base ali para receber a vida, que a gente também comentou ali antes, né? E essa vida que a gente vai começar a nossa trajetória evolutiva. Vai começar numa manhã, que a gente viu, e que está terminando numa tarde, que é hoje, né? Que a gente já está num ponto já de mais que evoluiu, já para poder ter um entendimento das coisas, né? Melhor do que no início, né? Do que a gente era simples e ignorante lá no início. E a gente viu também que essa base, então, para a gente ter dentro dessa base, que é a porção seca, a gente vai ter as nossas atividades, a gente também tem esse senso crítico, a gente viu ali, né? Com a Honório, analisar tudo que a gente for fazer, assim como Deus, né? Deus viu que era bom, porque, né, se concretizou que realmente estava tudo certo. E assim também nós vivendo aqui, a gente também tem esse senso crítico, né, das coisas que a gente vai fazer, né? Nesse campo de elaborar as coisas, né, das questões da vida, né? Aquela parte que ele fala de terra também dava para pensar nas coisas que a gente se propôs a fazer aqui
e a água seriam as atitudes que a gente toma, né? Então, por exemplo, se a gente tem uma plantação, se vai cultivar alguma coisa, a gente reencarnou para fazer as tarefas. Nós podemos usar água ou não, né? Então também eu acho que a água ali também seriam as atitudes que a gente vai tomar, né? Também para cultivar essa terra, ou seja, cumprir. A terra seria o meio material, ou seja, a gente reencarna, e a água seria o que a gente conhece e vai aplicando nesse meio material. Por exemplo, Vai dando vida, né? por exemplo, se a gente tem, assim, por exemplo, tem uma deficiência em alguma uma virtude, alguma coisa que tem essa deficiência. A água seria a gente combater a nossa falta, né? Então, exercendo a virtude para fazer essa terra cultivar, né? Para poder dar vida, né? Vida, Vida em abundância, exatamente porque como é que é o processo que a gente tinha comentado de lavrar a terra, todo aquele processo de plantar semente, de germinar, é necessária a água porque a água simboliza a vida, né? Então é necessária essa água mesmo, né? Para poder dar vida àquele projeto que a gente está elaborando aqui, né? Então, que seria isso, quando Jesus comenta a vida em abundância, né? Ter esse equilíbrio, buscar trazer as coisas para a gente poder sempre ter a consciência de que a gente está dando o nosso melhor, né? Fazendo o certo, né? Porque a gente pode viver só o terra, né? Sim. Mas daí o terra vai ficar só as questões na horizontal, né? Só no terra-terra ali, né? No tete-a-tete ali no caso, né? Mas aí vai faltar essa, né, da vida, né? Realmente o que a gente está fazendo aqui, propósito, né? Tem que gerar propósito, né? E muitos vivem assim, né? Como diz ali no Marcos 8, que ele dá a passagem do cego de Betsaida, né? Que as pessoas estão vivendo a horizontal, estão cegos ainda, né? E aí aquele cego, quando ele passa a ver, ele tem um olhar, primeiro ele olha para os céus, né? Então ele já tem esse olhar, ou seja, ele foi curado, né? E já tem um olhar superior, olha, né? Já tem uma consciência ali, né? Do que aconteceu e de dar sequência àquilo, né? É o correto, né? E não, por exemplo, ter a vista só para enxergar as coisas da terra, né? Só ganhar dinheiro, tem que comprar isso, vendo só as coisas materiais, né? E deixando de lado essa vida, né? Em abundância, vida com V maiúsculo, né? Que essa água aí simboliza também, né? É muito bom. Tranquilo? Então vamos pro 11, então. E no 11 diz assim: disse Deus, produz a terra erva verde. Ó. Então agora ele começa a criar as plantas. Ó. Erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Esse 11 aqui ele fala bastante coisa, né? Fala dessa criação da erva verde, que aqui diz assim, é bem curtinho aqui o do Severino, ele fala, após que é a terra e os mares, Elohim criou as plantas, né? Comentário bem curto. E aí? É bem parecido. Passar boa parte que a gente tinha comentado, né? As sementes produzidas pela vegetação garantiriam a continuidade do ato criativo. Uma breve, mas importante observação. As sementes de quaisquer espécies vegetais, animais ou humanas deram continuidade à benevolência criativa de Deus. Nessa altura, os intérpretes comentam sobre a bênção da fertilidade da terra, a mãe física de todos nós. Alguns povos primitivos não plantavam, mas comiam a carne de animais que dependiam da vida vegetal. Em uma única semente, há o desígnio e inteligência suficientes para confundir até os ateus. Segundo a sua espécie, uma declaração como essa tem sido usada para combater a ilusão. E não há que duvidar que a narrativa sábia diz com essa teoria.
que eu vejo ali que ele fala em semente, as sementes seriam os seres também, né? Nem aqui no chama de sementes como animal, vegetal. Primeiro, claro, vegetal, mas também tinha um homem. Semente, eu acho que seriam as pessoas que iam habitar, né? Ele fala ali de terra fértil. Na terra seria então no mundo a multiplicação, né, dos seres também, que iam habitar. Então, por exemplo, ele comenta também que um homem primitivo não plantava, mas comia carne de um animal. Então, essa terra seriam os seres que seriam colocados nesse mundo, né, para produzir. Tinha as espécies vegetais, animais. Ia se reproduzir, né? Isso. Não só plantas, né? Sim. Mas simbolizando o início de todas as criações, os seres, né? Dando sequência. Tem aí? Dramaticamente, Deus se voltou para a terra, agora visível, e deu-lhe ordens. Apareça a porção seca. Não era admissão de que as substâncias inorgânicas possuíam o poder inerente de produzir vida. Muito pelo contrário, a vida em si acha-se, no final das contas, na palavra criativa de Deus e imediatamente surge em resposta à sua ordem. Surgindo um padrão de pares, luz e trevas, águas que estavam sobre as águas, que estavam debaixo, terra e mares. Agora ocorre uma série de grupos de 3. Erva de semente e árvore frutífera. São agrupamentos muito generalizados e não devem ser considerados classificações botânicas no sentido moderno. A frase conforme a sua espécie indica limites aos poderes de reprodução, mas não fornece um projeto que esboça linhas limítrofes. O destaque está na segurança observável da natureza. Trevo produz trevo, trigo produz trigo, etc. E assim foi e ainda é. É a mesma coisa também. Vamos ver aquele do Honório ali. Ele diz então desse 11, quer dizer, nos primeiros movimentos do primeiro dia, nós temos um campo de projeção. E no terceiro nós já temos a consolidação no campo relativo dos acontecimentos no orbe. Então sempre o 3 do terceiro dia define algo que já vem na sequência dos acontecimentos. Posso analisar esta luz lá do versículo do capítulo 1 como sendo a luz do Espírito imortal. Mas eu estou analisando porque se comparar com o item 11, produz a terra erva verde, eu vou notar que esta luz é a luz do Sol, beijando a face do planeta. Complicou, vocês perceberam? Ou seja, haja luz, porque vai ter de princípio o ambiente da terra produzindo a erva verde. Viu? Então tem a ver com tanto ali a criação, ali primeiro a criação da luz, que é o princípio inteligente, né? O espírito imortal. Depois a terra que vai gerar, né? Vai gerar a erva, vai gerar os corpos, né? O ambiente da terra produzindo a erva verde. Então, quando Zaqueu subiu numa figueira brava, o que é que você sugere porque ele subiu nessa figueira brava? Ele colocou sobre os conhecimentos lineares que ele tinha. E sicômoro, que era a figueira brava. Mas mesmo aquele que resolve subir numa figueira de alta qualidade, porque não está no conhecimento, está na vivência do amor pela luz que o óleo garante da oliveira. Deu para entender ou complicou? O estudo do Evangelho e do Velho Testamento apresenta esses ângulos também. Então nós temos que subir em figueiras bravas a cada instante. É como quando a gente fala, tem que aguentar essa criatura dentro de casa com paciência. E ela me põe para baixo. Mas nela
que eu vou ter que me estribar. É nela que eu vou ter que me embasar para poder ser visto pela bondade superior. Então, esta figueira que você falou aí, eu estou trazendo para poder mostrar agindo pelo campo educacional. Esta figueira brava, que são os componentes complicados, a enfermidade que a gente carrega, é a deficiência que a gente carrega, é o familiar complicado, é o chefe difícil, é o companheiro complicado da casa espírita que participa da direção com a gente, e ele às vezes não entende. Então esse elemento é um instrumento que eu estou me baseando nele, estou me focando nele, para que eu possa abrir o coração para outros ângulos no campo da experiência. Quando a colocação tem definido aqui, produz a terra erva verde, erva semente, nós vamos ter aí um grande avanço no campo evolucional. Nesse campo evolucional de manifestação da vida, se deu porque já tinha matéria orgânica, já suficiente para trabalhar a manifestação da vida. Porque até então nós temos o quê? A presença das unidades psíquicas misturadas aos minerais. Agora tínhamos em nosso campo de ação. Aqui está o nosso orbe. Nós temos os germes circularam dos elementos que naturalmente têm sua linha de evolução continuada aqui no orbe. Agora, quando se fala aqui na linguagem figurada, produz a terra erva verde, é porque os elementos que iniciaram embrionários já estavam presentes em nosso universo. Então diz Emmanuel que nós vamos falar em termos de primeiros movimentos no campo orgânico de vida, mesmo na sua área de vivência especial, as chamadas células albuminosas, de vírus e de bactérias, e dos elementos acentuadamente simples. E na mesma condição de simples, nós temos elementos laborados, trabalhados. Então aqui, o que ele está querendo dizer aqui, gente? Ele fala ali da figueira brava, então aqui ele vem trazer para nós esse versículo aqui, uma evolução espiritual, né? Novamente ele trata através dessas sementes, que é um germe ali embrionário, que estão os seres, né? E ali vai estar o princípio inteligente. E daí vai partir da evolução espiritual, né? Então quando ele fala aqui, ó, e disse Deus, produz a terra erva verde, ó, erva que dê semente, né? E a árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie. Então é uma evolução espiritual, né? Porque nós podemos dizer que nós, um dia, hoje a gente está brotando a nossa semente, né? Interior. E ela vai crescer, né? Isso se a gente for alimentando, como a gente comentou, for colocando água, a gente for praticando as virtudes, olhando para dentro de nós, tendo senso crítico, a gente falou. E aí então a ideia é que um dia vai tornar essa árvore frutífera, né? Essa árvore que dê frutos, né? Segundo cada um. Ou seja, cada um vai gerar aquilo que tem para dar, né? Segundo a sua espécie, entendeu? Então nós vamos chegar a um patamar espiritual que nós vamos gerar alguma coisa, né, que possa fornecer de alimento para outros, né? E isso no sentido espiritual, né? A gente vai dar daquilo que tem, não daquilo que não tem, né? Porque tem muitos também que querem dar aquilo que não, né? Quer exagerar as coisas, fala de boa, mas não tem nada, né? Dentro dele está vazio. Está lá para ser trabalhado ainda essa sementinha, né? E não está sendo feito esse trabalho interior. Então a ideia é que nós vamos evoluir até então tornar essa grande árvore aí que vai gerar bons frutos, né? E no Novo Testamento também Jesus fala, né? Que essa árvore no Novo Testamento, até essa passagem do cego de Betsaida ali, e ali o Honório comenta que quando ele passa a ver que Jesus cura ele olha para os céus, né? As questões superiores. Depois ele olha para
horizontal para a terra. E ele diz nesse versículo que ele vê as pessoas como árvores. Olha só, é uma chave. Veja como a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Ela dá sintonia uma coisa com a outra. Por isso que é importante nós ter uma base do Velho Testamento, que vamos dizer assim que é mais complexo até, né? Eu acredito assim que seja mais complexo, né? Não tem muito elemento assim, né? Principalmente o Gênesis, né? Não tem muitos elementos concretos assim. Já com o Novo Testamento a gente já tem bastante elementos, né? Então esse aqui seria a nossa base, né? A nossa base, porque o Novo Testamento, Jesus mesmo vai dar muitas referências daqui do Velho. Paulo também, né? Porque ele se criou estudando isso, né? A base dele é o Pentateuco, né? Ele era um fariseu, né? Estudava só a Torá, né? E a Torá é o Pentateuco. Então, voltando a esse campo evolucional, né? Que todos nós, a ideia é essa. Que a gente vai germinar essa semente. É uma evolução espiritual, né? E na questão... Eu não me lembro qual é a questão do Livro dos Espíritos que diz, né? Do átomo ao arcanjo. Ou seja, então dessa sementinha, desse princípio inteligente que Deus colocou ali nessa semente, né? Do átomo ao arcanjo. Ou seja, vai ser um dia, vai ser um espírito crístico, né? Vai liderar uma pleiade de espíritos como Jesus. Porque arcanjo, além de chefe, né? O chefe dos liderança. Nós não chamamos de liderança igual. Né? E para por aí? Não para por aí, né? Imagina se tu chega a um patamar sempre evoluindo. Né? Porque o Cristo hoje ele é segundo. Né? Então o Cristo, ele chegou a ser o criador do nosso planeta Terra, né? Esse é o governador do nosso planeta, né? Ele faz a liderança sobre uma pleiade de espíritos que ajudou a co-criar o planeta, né? Mas existem outros espíritos que, por exemplo, são governadores solares. Jesus, né? E aí vai ter outro que, por exemplo, governa uma galáxia. E assim por diante, né? Então a evolução não para, né? Vamos dizer, se a pessoa chegou a um patamar de espírito crístico, espírito puro, né? Conseguiu chegar ali. Mas tem um outro que está 1 bilhão de anos na frente dele como espírito puro, espírito crístico. Quem é que tem mais evolução? Não tem diferença? Tem, né? A gente vai pegar um princípio inteligente, né? Que está num mineral, já vai passar por uma planta, já tem mais evolução, depois para um animal, aí depois adentra no reino nominal, né? E aí depois do reino nominal vai chegar o anjo, né? Que daqui do nosso patamar, agora a próxima etapa é o anjo, né? É a última etapa. E que não para, como a gente disse, né? Então é importante a gente refletir que a gente está estudando aqui e falando sobre evolução, né? Então tem tudo a ver com isso. Vocês conseguiram compreender, então, o sentido dessa terra, a erva verde? E aí Jesus não, né? Deus dizia assim, aqui não diz e disse que era bom. Né? Lembra que a gente estava comentando que alguns ele não diz, né? Porque não foi concretizado. E realmente não foi, né? A nossa evolução já estamos no patamar de... Não, ou seja, aqui assim foi, ou seja, porque não para. Vejam só. Porque não tem como dizer assim, ó, e termina por aqui, né? E viu que era bom. Né? Não termina, ele continua o processo. Né? E assim foi. Então vai além, né? Vai ao infinito. Não para nunca essa evolução espiritual, né? Porque vamos comparar, vamos mais além, um mineral, uma planta do nosso planeta comparado ao mundo mais elevado, já é mais evoluído, mais elevado. Já não é o mesmo que o nosso, né? Isso aí também é uma questão que não para, né?
um animal do mundo mais evoluído que o nosso, né? Também não tem comparação com os nossos animais daqui, né? Tranquilo, então? Então vamos para o 12. O 12 diz: e a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E aqui ele diz: e viu Deus que era bom. Engraçado que ele é parecido com o outro, né? Sim. E a terra produziu erva. O outro também, erva verde, né? Erva dando semente. Antes era erva que dê semente. Então aqui ele está determinando que essa erva possa dar, né? Gerar sementes, né? E aqui ele está dizendo erva que possa a erva dando, ó, ou seja, doando sementes. Não tem uma diferença conforme a sua espécie. E a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a espécie. Então tem elementos aqui importantes aqui, né? Vamos ver o que diz aí o comentário. Chamberlain fala: a terra, pois, produziu reiva, ervas que davam semente. A palavra criativa de Deus continuava a produzir o que era bom, e em breve o homem poderia habitar na boa terra. Deus preparou o solo para os mordomos e não para os exploradores. Deus criou coisas que provêm alimentos e flores que decoram o meio ambiente para o deleite do homem. Desfigurar a criação, sem dúvida, não é um pecado sem importância. A fertilidade e a beleza serão protegidas por pessoas razoáveis. A terra produz com abundância, mas o homem explora e desfigura a torto e a direito. Somos informados de que antes da ocupação humana, a parte ocidental da América do Norte contava com grandes manadas de animais de muitas espécies, suficientes para sustentar uma numerosa população. Mas o homem destruiu muita coisa, caçando animais por puro esporte, deixando que suas carcaças apodrecessem ao sol. A obra de Deus é boa. Nessa obra divina sempre há aquilo que é apropriado, oportuno, pois para Deus coisa alguma é estragada. Nada é prematuro e nada é tardio. Mas o homem, em sua perversidade, reverte todas essas condições. Esse comentário, ele deu uma chave para nós aí importante para o que a gente estava refletindo aqui nesse verso. Porque aqui nós estávamos comentando, ó, é parecido com o outro, que o outro ele está recém se formando, né? E que possa gerar sementes, né? Que ela possa, ou seja, se reproduzir no caso, né? Sim. Ou seja, esse processo de formação, né? Mas aqui ele está falando já, e a terra produziu erva dando semente, ó. Aqui já está no processo de doar, de doação, né? De servir. Ali ele dá uma palavra-chave, daí que nós precisávamos, mordomo. Ele fala: Deus preparou o solo para os mordomos e não para exploradores. Viu? Deus criou coisas que provêm alimentos e flores que decoram o meio ambiente para o deleite do homem. Daí ele até comenta que antes de ter o homem, né, tinha, por exemplo, várias manadas de animais que foram deixadas de existir pela ganância do homem, né? Pela extração. Uhum. E o que é o mordomo? O que é o papel do mordomo? O que o mordomo faz? Serve. Né? E aí no Novo Testamento também tem a parábola que Jesus também comenta sobre o mordomo, né? Tem a parábola que ele fala sobre o mordomo. Então a diferença do aquele que ainda está num processo ainda egoísta, ganancioso, e aquele que já tem uma visão espiritual, né? Na vertical da vida, que já passa a pensar então não só nele, né?
que ele já tem então uma consciência, que ele deve então ter um conhecimento, que é o que a gente está tendo aqui, sentir aquilo e vivenciar, né? E aí usar isso que a gente está trabalhando para poder então sermos servidores, né? A gente ser mordomos, né? Servindo a Deus e servindo ao próximo. Esse é o propósito, né? Do que a gente aprende, do que a gente está estudando. Então a gente vai passar um processo, então nós vamos começar a nos doar, né? Doar semente, ou seja, mas agora a gente não tem como doar as virtudes, porque semente tem a ver com virtude, né? Que tem as palavras de Jesus, né? Lembra? As sementes são virtudes, né? Mas tem como eu doar minha virtude para o outro? Isso não. Tem como eu ver a virtude a semente, a virtude da humildade. Tem como eu auxiliar o outro a ser mais humilde, a ser mais sereno, ou então eu, né, praticar isso, né, perante ele para que ele aprenda? Tem como fazer isso? Aí tem, né? Então isso é importante a gente entender. Não tem como eu não posso dar aquilo que eu, né, as virtudes, não tem como eu transferir para o outro, né? Isso é intransferível, né? As virtudes são individuais, mas aqui o processo de dar, de doar, de ser um servidor fiel de Deus, né? Ou seja, o aprender as coisas boas, praticando as virtudes e ser um servidor, né? Entendeu? E aí, claro, né? Conforme a espécie daquilo que eu tenho, né? Sempre a gente dizendo das virtudes que eu tenho para oferecer, né? De bom. Alguma coisa, cada um de nós, alguma coisa vai ter, né? De especial. Não tem nenhum que vai, não, aquele lá não tem nada de bom. Alguma coisa tem. Todos nós temos. E a gente sabe também dos nossos vícios aquilo que deve ser trabalhado, né? Que deve ser extirpado esses vícios e trazer virtudes, né? Dissipando as trevas, né? Iluminando, né? A luz repele as trevas. Então vai... E a árvore frutífera, né? Então essa árvore que vai gerar frutos, né? Que sejam bons frutos, né? Mas uma árvore também gerar maus frutos, né? A gente sabe também que uma árvore pode gerar maus frutos. Então, a semente está nela, conforme também a sua espécie, né? Ou seja, essa que já gerou, essa árvore que já gerou os frutos, então a semente já está nela, ou seja, ela já cultivou as sementes, porque ela já frutificou. Viram só? Ela já deu frutos, né? Essa é que é a ideia. Ela já deu frutos, então ela já tem semente. Entenderam? E no outro processo ainda então dar das sementes aquilo que a gente tem, né? Não daquilo que a gente não tem. Estão conseguindo compreender? E viu Deus então que isso era bom, né? Que daí então aqui ele finaliza aquele processo que a gente estava comentando que estava em elaboração, né? Que não tem fim. Mas então ele viu que esse processo de evolução é bom, né? Que vai evoluindo, vai crescendo e viu que é bom isso, né? Entenderam? Vamos então concluir aqui o terceiro dia, então, no 13. Ó. No 13, ele diz então, e foi à tarde amanhã o terceiro dia, o dia terceiro. No verso 13, que daí ele finaliza o terceiro dia, né? Aqui tem um comentário do Severino que ele diz, ó, segundo a sequência da criação, ao fim do terceiro dia, havia-se completado a metade do projeto divino, com a criação das sementes, das árvores e das ervas. Ó. Então foi concluído a metade do projeto divino, que como a gente diz que vai se culminar tudo isso até chegar a Adão, né? Então está em elaboração, né? No campo material, né? E também no espiritual, que a gente está vendo também, né? Quem aí fala sobre o terceiro, sobre o 3? Aqui ele fala mais no campo de tempo, né? Físico. Hoje, tarde e manhã, isso reitera a indicação de um ciclo de 24 horas de cada dia da criação. Esse versículo também indica
o sentido da palavra dia, bem como as interpretações que cercam esse vocábulo. A conclusão de um ciclo, né? De um ciclo, de um dia, né? Que a gente sabe que não é um dia, na verdade, né? Que todo esse processo aí é milênios, né? Para se concretizar um processo desse, né? Que a gente já viu lá na Gênese de Kardec, também são períodos, né? A gente pode dizer aqui se diz dias, né? Mas a gente sabe que não é impossível se formar tudo isso em apenas um dia, né? Então tem que sempre respeitar as leis, né? Da química, da física. Então é um processo, né? E a gente pode chamar de períodos, né? Períodos da criação. Né? Não, porque muitos a gente não pode levar o pé da letra. Mas em um dia Deus fez isso, fez aquilo. Né? No primeiro dia fez tudo aquilo, no segundo a gente já está no terceiro. Né? E aí depois a gente vai para o quarto. Tem aí alguma coisa? Não, só o 14. Então é a conclusão desse período todo que a gente está vendo. Então que ele já criou ali, né? Deu esse projeto, esse pontapé inicial dos seres, né? No mineral, com as plantas ali que a gente estava vendo, né? E trazendo para o nosso campo íntimo, né? Que ele dá ali já desse pontapé inicial da porção seca, né? Do início dessas sementes, que ali se dá o pontapé inicial da nossa evolução, né? Tanto material aqui quanto espiritual, né? Que vai se culminar naquilo tudo que a gente falou, né? Que não para, vai chegar o Espírito Cristo, o Espírito puro não para, né? O processo continua, né? Então a gente não fica só aqui no literal, né? Ele vai além, né? Ele nos traz para nós aqui, se a gente lê no literal, as plantas, tudo, aí fica naquilo ali, né? Mas trazendo para uma vista, como a gente viu, visando os céus, né? Também um pouco desse céu, desse estudo, a gente vai trazer, a gente está vendo aqui que é uma evolução, né? Que ele já dá ali o início, mas já mostra lá o final, né? Aquela árvore frondosa, dando fruto, né? Gerando semente para outros, dando sombra para outros, não é assim? Que é um Espírito Cristo como Jesus, ele dá tudo isso, né? Ele dá vida, ele dá luz, dá sombra para as pessoas ali, né? Alimento, né? Para as almas, né? Então é isso, né? Então depois vamos deixar então o quarto dia, a gente para no 14, que dá início ao quarto dia da criação, tá? Então a gente conclui o terceiro dia e para no 14, no quarto dia. Daí a gente dá sequência então semana que vem. Certo? Mais algum comentário, alguma coisa? Não. A gente parece assim, no início parece ser complicado, né? Mas aí a gente vai juntando os elementos e às vezes ali, daqui a pouco tu pega uma chave ali, brilhou, né? É aquele elemento, aquela palavra que eu precisava que nós precisávamos para, né, conseguir trazer, né, o entendimento. Tá, gente? Então a gente conseguiu fazer 7, né? A gente parou no 7, foi até o 14, o início do 14. Então a gente vai indo, né? Devagar e sempre. Então tá. Então vamos então agradecendo aqui a presença de todos, tá? Sendo-se todos abraçados, a minha mãe tá presente, o nosso amigo Denis Henrique, tá? E a todos aqui que não colocaram aqui, o Ederson também, o nosso companheiro, não tá aqui hoje, o Ederson, meu xará. Então tá, então vamos então fazer a nossa prece e vamos então agradecer novamente por mais essa oportunidade de aprendizado aqui nessa noite. Muito obrigado, agradecemos muito pelos nossos mentores por nos ter ajudado nesse estudo, que a gente precisa muito de ajuda, que é um estudo complexo. Precisamos das suas vozes para nos inspirar, para que a gente possa então conseguir, como a gente diz, não fechar esse estudo, esses ensinamentos, essas interpretações, mas ter um entendimento conforme a nossa ignorância daquilo que a gente tem, daquilo que a gente pode entender desse estudo e trazer aqui para nós nessa noite.
Agradecemos pela presença de todos, ao nosso Pai Francisco, que graças a ele estamos bem aqui, ele nos fortalece, nos ilumina, nos trazendo também um pouco de alimento espiritual lá do Cristo, para compartilhar aqui conosco, e ele como evangelizador, nos auxiliando também com esses estudos. Que abençoe e ilumine a todos aqueles que estão nos seus lares. E assim, Senhor, então damos por encerrado as nossas atividades da noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Tenham todos uma boa noite e até os próximos encontros.